Olá, camaradas, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o BordaCast, o podcast mais subversivo do campo analítico. Eu sou Paulo Henrique, falo diretamente de Fortaleza, Ceará, e aqui comigo eu tenho mais 3 camaradas, né? Camila Kuchnin, do Rio de Janeiro. Olá, boa tarde, pessoal. Lucas Pires, de São Paulo. Fala, meu povo, tudo bem? Bora mais um. E Pedro Costa, de Tupaciguara, Minas Gerais. E aí, pessoal, sejam bem-vindos à borda. Vamos lá. Bom, e hoje nós estamos aqui para discutir a questão dos atendimentos online em psicanálise, né? Para aqueles que porventura não saibam, ou para aqueles que vão nos escutar em um futuro distópico, né? Hoje, no momento da gravação, nós estamos no dia 21 de março de 2020 e o mundo todo está às voltas com a questão do coronavírus. Então as pessoas estão em casa para evitar uma possível contaminação, o que fez com que os psicanalistas começassem novamente a discutir com mais veemência a possibilidade de haver ou não uma análise por meios digitais, né? Então, seja por celular, por Skype, o que for, né? Muito bem, como nós aqui da Borda não fugimos do debate, nós estamos aqui para discutir todas essas nuances que envolvem essa problemática, tá bom? Então, para começar o nosso debate, eu queria iniciá-lo fazendo uma pergunta para o Pedro, né? Pedro, quando a gente fala de setting analítico, imediatamente vem na nossa cabeça certa iconografia, né? Então tem o divã, a meia-luz, poltronas, toda essa identidade quase que caricatural da nossa prática, né? Como é que você vê essa questão do setting em um atendimento online, né? O que é que você acha que muda? Se você enxerga consequências nessa mudança, enfim. Como o analista, ele pode operar a partir dessa nova perspectiva de um atendimento online, né? E aí, PH, meus colegas? Eu acho muito boa a sua pergunta, mas muito interessante por onde você introduz o assunto, demarcando que tem uma data onde isso está acontecendo e o que está acontecendo no mundo que está fazendo com que os analistas agora se perguntem ou se permitam, não sei o que bem disser está acontecendo, se é possível que eles façam algum trabalho que não seja regido por essa caricatura que é o setting analítico. Então, assim, primeiro tem uma condição de pergunta que faz a gente se movimentar para esse momento aqui e colocarmos até essa pauta antes de outras. Vamos gravar urgente, vamos nos encontrar e vamos colocar a trabalho o que a gente pensa sobre isso. Mas, assim, é interessante que se a gente pegando alguns dados históricos, Freud, quando ele deixa o país dele que estava tomado pelos nazistas, que ele não vai toda a família de Freud, vai Freud, com uma série de possibilidades que ele tinha, ele leva o divã. Né? O divã do Lacan foi preservado durante, não sei se ainda mas como um lugar lá, o setting do Lacan é um lugar sagrado, tá do mesmo jeito, assim, acho que tem um documentário que dá para ver isso, não me engano a filha dele mostra. Então o divã, a meia luz que você coloca, essa identidade caricatural da psicanálise é muito marcante. E acho que talvez não seja bem por aí com a necessidade desse enquadro para que a coisa possa acontecer. Bom, na verdade, esse é o tema que eu estou tentando escrever para a nossa próxima revista. E eu fico perguntando, então, se sentado, se deitado, se isso fazia alguma diferença. E agora se faz uma diferença através da tela. Vários de nós já sustentamos supervisões, análise por telefone, por chamada de Skype, Hangout, né? Seja o aplicativo que suporte isso. E nos parece que há uma possibilidade disso acontecer e que talvez então o que sustente que isso aconteça não esteja ligado ao mobiliário. Acho que
podemos introduzir por aí, né? Talvez também podemos perguntar de onde que vem o divã. E aí, se a gente pegar com Freud, uns textos de 1912, 13, 1905, 4, não sei, acho que é 4 mesmo, que ele coloca para nós, ele acho que nesse primeiro texto, 1904, ele fala até em terceira pessoa, ele coloca para nós de onde que vem esse divã, de que herança da hipnose que isso traz, depois ele sustenta isso, e ele chega a falar no texto sobre o início do tratamento que isso é para ele um cerimonial. Por via de regra, ele deitava os pacientes na primeira sessão, né? Então, fica para nós uma questão, e ele chega a dizer nesse texto também, que não suportava o olhar dos pacientes para ele durante muito tempo do dia. Ele se coloca, né, individualmente, diz em outro texto que médicos de outra natureza poderiam fazer outros movimentos com o que ele chama de regras. Então, eu imagino que não é preciso toda essa caricatura, todo o negócio de ficar pensando se põe quadro na parede ou não, de que maneira que eu ponho o divã. Eu acho que nisso é preciso, sim, claro, saber se um paciente se sente melhor sentado ou deitado, é preciso levar em consideração o paciente, mas muitas vezes é preciso dizer que isso vem de um lugar que às vezes ficou muito mais histórico, muito mais colocado, sei lá, tem um cinema por trás, né, um jeito bonito de ver, um jeito caricatural mesmo de olhar para o setting, e que nem sempre é amparado por uma teoria, por uma rigorosidade, né? Na teoria, o analista muitas vezes não sabe dizer, mesmo quando a gente fala de entradas em análise, agora entrou em análise, vai para o divã, né? Por que necessariamente o divã? Por que não outra coisa? Então, imagino que se Freud mudou uma técnica, e quando ele mudou uma técnica, ele teve que, segundo ele mesmo, falando em terceira pessoa, ele teve que mudar uma teoria que acompanhasse isso. Lacan me parece que fez isso. Outros psicanalistas que em outros momentos, com outros recursos, por exemplo, quando a gente pega o Fink nos falando ali sobre como ele lida com o telefone, porque os americanos mudam muito, então tem uma série de questões que ele precisa tomar ali para pensar a prática dele. Acho que esse momento faz com que nós precisamos refletir sobre nossa prática, o que mantém, o que a suporta, se é um lugar físico, se é um discurso, se é uma presença, como que é essa presença, como que se dá a transferência nessa outra forma de pensar o setting, e aliás, o que é setting? Né? Setting analítico é o quê? Eu estou propondo pensar que ele possa ser talvez uma certa lógica, suportado por uma teoria. Esse suporte teórico define claramente qual a direção de um tratamento, mas que não tem a ver com a caricatura de um divã, de ter que ligar a câmera e se ausentar da câmera para simular um divã online, um divã viral, um divã, sei lá, virtual, chamem como quiser. Se a gente tiver que ainda ficar com esse nome de divã, que ele possa ainda ser uma ferramenta da qual a gente possa ter muito bem formalizado de que serve, para que é útil, do que nós nos servimos, do que ele serve para o paciente, ao que ele serve na teoria. E assim a gente passa a ter um conceito e não um mobiliário. Né? Acho que a coisa muda um pouco de lugar. Pessoa está começando, ela pode pensar, nossa, eu não tenho um divã? Não vão me achar analista porque eu não tenho um divã. Né? Ou eu estou indo no analista que não tem divã, ele é menos analista. Então essas coisas acho que vem muito mais para um lado da neurose dos praticantes, sabe? Por um vínculo com as convenções, com as cerimônias, com os rituais analíticos, do que com a formação que sustenta os elementos que colocam o divã como necessário, um set como necessário para um tratamento. Bom, acho que eu falei um pouco demais, mas é bem por aí que eu penso que a gente poderia introduzir esse assunto. Não, ótima introdução. Aqui não tem hora para acabar, o Pedro. Pode falar o quanto quiser, né? Vamos chamar o Lucas então para esse debate. Ô Lucas, o que é que você acha aí da fala do Pedro? E uma coisa que me chamou a atenção na fala do Pedro foi essa questão da transferência, né? Ele falou disso. O que é que você poderia comentar sobre esses aportes que o Pedro introduziu para a gente começar o debate
e especificamente também essa questão da transferência, né? Como é que você vê isso em um atendimento online? É interessante, né? Porque acho que a gente podia começar com o Freud, até porque, bom, ele foi o primeiro, né? Então vamos por ordem, apenas isso. É, o Freud já dizia que a questão de desvendar a transferência é trabalho exclusivo do analista, né? Isso já está no caso Dora, então a gente já pode encontrar isso lá. Então já tem alguma coisa aí que o analista tem que fazer, ele tem que deduzir a transferência, né? Não de uma forma arbitrária, né? Como se fosse um chutar gol para ver se entra, mas em cima do relato que o paciente apresenta, ele tem que deduzir o que está acontecendo ali, né? Qual cena que está sendo montada, né? E eu acho que um outro ponto aqui muito importante também, que também está no Freud, é de que ele deixa claro que a situação da análise, né, uma experiência analítica, chame como quiser, uma sessão, não é a criadora da transferência, né? A transferência é uma coisa, como ele diz mesmo logo no início do texto Dinâmica da Transferência, é algo inato a todo ser humano. Então é algo que está presente nas nossas relações. Simplesmente por sermos seres humanos, já lidamos com transferência nas nossas relações. A questão é que a análise, o analista vem e se aproveita disso para poder realizar o tratamento. Então já começa por aí. Muitas das questões que surgem sobre a ideia do online, né, do setting, como o Pedro muito bem trouxe aí pra gente, é de que, mas e a transferência, como é que fica, né? Vai ter transferência no online? Sendo que a transferência já é algo inato do ser humano, então aí a gente já pode pensar que se a análise não cria a transferência, ela se aproveita dela, então não me parece que não teria transferência no online. Aqui eu posso até fazer um parênteses pegando uma das modalidades da transferência, que é o amor de transferência, né, que é transferência erótica, do apaixonamento, né, do paciente pelo analista, né, que é um viés da transferência, segundo Freud. E a gente sabe que desde que a internet faz parte da nossa vida, né, enquanto sociedade, tem casais que se formam, né, pela internet. Pessoas que se conhecem em fórum, bate-papo, enfim, que seja. E acabam tendo um relacionamento, acabam muitas vezes casando. Então, e Freud faz equivalências e diferenças também entre o amor transferencial e o apaixonamento fora, né, da socioanálise. Então, me parece que algumas coisas que dizem que talvez não poderia acontecer online acontecem. Então, eu acho que a gente já pode pensar um pouco também aí. Mas aí, fechando esse parênteses, só um comentário. Pode falar. Não, é porque você falou também dessa questão de que as pessoas se apaixonam pela internet e tal, podem até casar, mas as pessoas não casam pela internet. Então, elas Sim, podem se sim. apaixonar pelo meio virtual, mas elas em algum momento se encontram no campo da realidade mesmo e aí eventualmente se engajam em um relacionamento. A questão é, numa análise online, como é que isso acontece, né? Como é que isso acontece? Será que isso é possível? Será que não é possível? Porque tem muitos analistas que dizem que você não pode levar de cabo a rabo uma análise online, né? O que é que vocês acham sobre isso? Se tem a necessidade de em algum momento ter um encontro presencial ou não? Isso é uma pergunta muito interessante, né? Porque será que não dá para pensar um casamento onde as pessoas nunca se encontrem? Talvez haja essa possibilidade, né? Mas quanto a uma análise, eu acho que é possível que ela comece e que ela termine apenas sem passar por um setting, digamos, físico. Sim, quanto a uma análise, eu também acho que é possível, sim. Porque é complicado, né, quando a gente vai falar da teoria de Freud e Lacan e a gente acaba utilizando para pensar e até ter uma certa justificação, uma certa baliza, né, de pensar o atendimento online, porque Freud e Lacan não se depararam com esse problema, com essa questão, né. Tem uma citação no seminário 19, né, que é o Ou Pior, que está na lição 21 de junho de 72, que o Lacan vai dizer assim: porque quando alguém vem me ver em meu consultório pela primeira vez e eu marco nossa entrada no assunto com algumas entrevistas preliminares,
O que é importante é isso, a confrontação de corpos. Aí ele continua. É justamente porque parte daqui, esse reencontro de corpos, que a partir do momento em que se entra no discurso analítico, já isso não será mais a questão. Ou seja, já não vai ser mais esse encontro de corpos que vai ser a questão, quando se tem ali uma análise. E acho que nessa frase, né, do Lacan, várias coisas são questionáveis, né, se a gente for pensar nesse momento de internet, de relações online, né, que é essa questão, primeiro, das entrevistas preliminares, né, como é que se demarca isso, como é que se diz que, bom, a partir de um determinado momento já não é mais entrevista, já é análise, né? E a confrontação de corpos que ele coloca como algo ali, pensando, obviamente, porque ele está pensando nisso, né? Que é uma análise que, nesse momento que ele está vivendo, não teria como não ser assim, né? Não teria como não ser presencial. Ele diz que a confrontação dos corpos é algo que se dá inicialmente, mas que quando a análise está transcorrendo, isso já não é uma questão, né? Então, acho que daí a gente já começa a pensar, né, nisso, né, numa possibilidade ali de uma análise poder se fazer desde sempre, né, no sentido ali de não precisar desse encontro com uma materialidade física, no sentido ali desse cumprimento de mãos, aperto de mão, ou que o analisante tenha contato ali com o físico, né, do consultório do analista. Porque uma coisa também que talvez a gente tenha que pensar, que as pessoas falam que uma análise não é possível porque não tem um corpo. Mas no virtual, né, não há ali um corpo no virtual também? Né? A gente não pode dizer que há um corpo, que é uma presença de um corpo, né? Quando é pelo Skype ou pela própria questão ali de um telefonema. Né? O corpo está fora disso? Né, eu acho que é começar também a pensar, né, em todas essas noções que a gente poderia questionar, como vocês estão falando, né, a questão da transferência, a questão do setting, a questão do corpo, tudo isso vai envolvendo, né, para a gente pensar essa questão do atendimento online. É interessante porque, e aí algumas justificativas para o uso do próprio divã é de eliminar o corpo, de tirar uma seta do campo de visão, né? Isso cabe também a gente pensar para as pessoas cegas, tanto para os que são analisados, para os que querem ser analistas. Como que fica para eles essa coisa? Então, é preciso que a gente opere mesmo aí, imagino que pode existir um encontro que delimite o começo de como que vai ser esse encontro. Acho que na questão online é preciso, às vezes, nesse momento, talvez, eu estou passando por isso, de ter que perguntar para os pacientes onde você acha que na sua casa você pode ficar. O sigilo é tão importante, o falar baixo, dá para pôr um sonzinho na porta, você entrar para um quarto, como que você vai fazer? Porque eu acho que isso repensa todo o que faz a presença do analista, né? Me parece que é muito mais uma escuta, uma coisa que acontece pelo simbólico, do que exatamente essa presença física. Tô de acordo com o que o Pedro trouxe e também retomando um pouco o lado da transferência, né? Ainda no Freud, né? Uma primeira definição que o Freud dá de transferência está justamente no final do texto do caso Dora. É uma definição que ele vai falando de outras formas ao longo da sua obra, mas o principal disso não muda, né? De que, vou ler aqui, né? Abre aspas. Transferências são reedições, reproduções das moções e fantasias que, durante o avanço da análise, sonham despertar-se e tornar-se conscientes, mas com a característica, entre parênteses própria do gênero, de substituir uma pessoa anterior pela pessoa do médico. Então isso é uma coisa que, vejam, continua ao longo da obra do Freud, como eu falei, né? É sempre essa ideia de alguma figura do passado que vai ser encarnado pelo analista, né? Isso na teoria freudiana. E cabe ao analista identificar com essa figura e interpretar isso, né? Por exemplo, se tem um movimento ali de que o paciente coloca o analista no lugar do pai, cabe ao analista algo como, tipo, isso que você está falando é para mim, é para o seu pai.
Ele faz esse movimento. Agora, por que se o analista que tem que identificar isso não poderia acontecer pelo online, por exemplo? Sendo que tanto o analista e o analisando vão ter que conversar enquanto estiverem online, né? Para que o analisando conte o que está acontecendo e o analista vá fazendo perguntas para poder investigar, poder pensar, e no meio do discurso ele comece a fazer pontuações, comece a identificar a transferência. Pois é. E no online você vai perder provavelmente algumas coisas, alguns gestos que poderiam ser questionados. E assim como no divã, por vez ou outra o paciente pode te dizer que, nossa, estou tremendo a mão quando toco nesse assunto. Você nem estava vendo a mão. Assim mesmo, né? Nossa, frio na barriga quando eu comento isso ou aquilo. Você não está vendo isso. Aí que tá, né? Eu acho que aí... Mas é trazido para fala, né? Para o campo... Sim, é trazido para falar. Tem que fazer falar, né? Eu acho que essas coisas ficam um pouco mais claras, pelo menos na minha opinião, quando a gente começa a pensar pelo viés teórico que o Lacan propõe, né? Porque se a gente começa a pensar uma realidade discursiva e a trabalhar com significantes, que se o paciente está mexendo a mão e o analista não perguntar o que é aquilo, né, então nada acontece, né? Ou se o paciente não falar que ele passou pela rua e viu um acidente de trânsito enquanto vinha para análise, nada acontece. Tem que se falar em sessão. Se não entrar no campo da fala, né? Seja ela dizendo, seja com uma criança, sei lá, com uma massinha, tem que trazer para o campo da fala. Talvez, né, essa questão ali até que o Pedro colocou, né, de que isso, né, às vezes online a gente deixa de ver algumas coisas, às vezes até por telefone, né, e no divã também, né, se a pessoa não fala a gente também não está vendo, né, talvez a gente sempre pense essa questão desse paralelo, né, o online com o presencial. Hoje até teve, né, a gente estava comentando isso de um vídeo que o Juan Manuel Martinez fez sobre o atendimento online, né, e é interessante porque ele diz ali, né, de fato tem uma diferença, né, acho que todos nós estamos nesse momento, e quem está nos ouvindo também que está fazendo atendimento online, está percebendo diferenças, né, às vezes o analisante fica muito inseguro de que se aquilo é mesmo uma análise. A gente teve uma colega, né, que falou que uma amiga dela disse que ia sair da analista porque a analista queria fazer online nesse momento e ela achou isso um absurdo. Então a gente tem isso tanto do lado dos analisantes quanto do lado dos analistas, né? Mas eu acho que, bom, do lado dos analisantes pode ter o que for, né? Assim, a gente não tem que achar que os analisantes têm que ser menos neuróticos com isso, né? Porque isso pode ser até uma questão ali para análise nesse momento, né? Mas eu acho que a questão é a gente pensar de fato a posição do analista nesse momento, né? Porque foi isso que o Pedro falou no início, né? Da neurose dos praticantes, assim, que é crer que exista algo que vai assegurar uma certa prática, né? Pensando no próprio conceito que o Lacan vai dar de castração, né? Que o Freud ele vai pensar essa castração muito em torno do indivíduo, né? Do sujeito. Então, aquele que fala, ele vai ter que se haver com uma castração, né? E o Lacan vai pensar essa castração do lado do grande outro, né? Então, e é justamente falando dessa questão da garantia, não há absolutamente nada, né, nesse campo da linguagem que possa garantir, né, que possa ser completo, que haja uma completude ali no campo do saber, né, e que haja qualquer tipo de garantia de que, bom, se eu seguir isso aqui, se eu seguir esse manual, como a IPA, já lá desde o início, né, desde 1910, quando foi criada por Freud, estabelecia, né, então uma análise tem que ser durante 50 minutos, o analista tem que vestir roupa neutra, o consultório tem que ser de tal jeito, não pode ter quadros pendurados, enfim, toda uma questão ali que é como se aquilo assegurasse, que aquilo então era uma análise, né, e por isso as análises ficaram tão enrijecidas, né, e caricatas, né, como o Pedro falou, porque de fato vira alguma coisa ali da ordem dessa preocupação imaginária, né, que não há absolutamente nada. E se o analista ele fica em torno dessa questão imaginária, dessa problemática, com muito medo, então tem que agir assim, assado, tem que botar o celular deitado, em pé, se ele fica às voltas com isso, né, talvez ele dificulte a fala. Essa que acho que é uma questão importante assim, do lado do analista, né?
que ele possa não dificultar a fala, né? Sim, eu acho que com isso que você falou, Camila, você toca num ponto que a gente até vem discutindo esses dias, de que se a gente talvez fosse tentar resumir a um ponto uma problemática que a gente vê no nosso campo, que é demonstrada por todo esse debate do online versus presencial, pode, não pode, né? Acho que o problema está justo aí no pode, não pode, porque a gente começa a perceber que não entendemos, né, quais são as premissas básicas do nosso campo, né? Quais são os axiomas do nosso campo, porque se você pega o axioma, pega uma premissa básica que diz alguma coisa, como por exemplo, sei lá, o inconsciente estudado como linguagem, isso já vai te dizer algumas coisas, como por exemplo, isso sai da lógica de que cada um tem um inconsciente, porque o inconsciente, assim como a linguagem, não pertence a ninguém, não está em ninguém, não está dentro, né, de alguém, tá por aí, e a gente se usa, né, da linguagem, ou talvez até possa falar que a linguagem usa a gente, né? Mas enfim, essa é outra discussão. E a partir disso a gente pode pensar quais são as consequências, né? Isso são consequências lógicas, né? E não a gente sai de um pode ou não pode para tá. Me parece que começando por esse caminho, né, tendo esse norte, eu posso ir para cá e para cá. E tá tudo bem. E aí começar a exercitar esse raciocínio, que me parece que é o que falta muito no nosso campo e que é difícil começar a fazer isso de fato. Se existe uma escrita, uma fórmula que sustente o fazer de um analista, a maneira como que o analista possa facilitar então a fala, já que a Camila disse, né, sobre como alguns dificultam a fala, acho que é isso. Nesse momento, a importância de encontrar um jeito que o tratamento possa continuar. Então, tem outras situações que poderiam causar, nós estamos hoje pensando, né, esse podcast é causado por um vírus, e tem outras coisas que poderiam estar acontecendo aí, sei lá, literalmente, né? Sim, né, do campo analítico e do biológico. Mas existem outras coisas que podem estar acontecendo, a gente pode pegar exemplos diversos, um paciente que viaja, outro que muda, uma chuva. A gente poderia talvez pensar mesmo que hoje, talvez isso carrete com a mudança, não sei, eu não imagino que a coisa possa ser tão positiva nesse ponto, me parece que os analistas estão muito conservadores. Acho que quando isso se resolver, vai todo mundo querer que todo mundo volte para os seus consultórios de alguma maneira. Uhum. Sustento temporal, isso é por um tempo, dá para sustentar por um tempo. Baseado em quê, né? Aí que tá o ponto. E aí parece que fica o ponto que às vezes algumas análises poderiam sim acontecer se os analistas se abrissem para opção online, né? Existem pessoas que viajam a cada 8 meses ou mais tempo, passam uma semana fazendo 3, 4 sessões por dia. E a gente escuta isso, alguns colegas acham que isso é legal mesmo, né? Essas análises poderiam ser feitas por Skype. Qual o problema? Mas aí também tem uma questão que a gente estava comentando hoje cedo, né, até de um post, sobre a questão do conforto, né? Porque atender, né, o analisante estar em casa é muito confortável. E uma análise não poderia ser confortável. Por que não? Então, né, isso a pessoa colocou lá no post, né? E de que isso seria... Então, essa é a questão, né? Hoje em dia tudo bem, porque é uma impossibilidade dessa ordem do biológico, né? Que as pessoas até vão dizer que é do real do coronavírus, né? Que, né, a gente também vai acho que mais pra frente a gente vai falar sobre isso, né, em outro momento, aí, outro BordaCast. Segura, né? Mas, Segura. estamos pensando ainda as coisas, mas talvez seja interessante pensar que a contradição disso, né, em determinado momento, por uma impossibilidade biológica, né, até jurídica, né, o governo não está permitindo, tudo bem fazer assim. Mas quando as coisas voltarem ao normal, tem que ser presencial, porque não pode ser confortável para o analisante. E aí, quando a gente vai pensar de onde isso vem, né, da onde isso procede da onde, né, essa ideia ali de que a análise tem que ser alguma coisa dolorosa, né, que a pessoa tem que
poder, porque isso vem junto com um monte de outra coisa, né? Então a pessoa tem que arcar, tem que bancar o desejo. Então bancar o desejo, isso, né? Bancar o desejo é a pessoa fazer o esforço de ir até o analista, né? De ir tirar o dinheiro. Muitas questões que os analistas estão tendo, além do atendimento online, é a questão do pagamento. Porque muitos analistas só aceitam dinheiro em mãos. E agora, como é que faz? Né? Tá tendo que passar uma conta, ou tá tendo que ficar sem receber até voltar para o consultório e receber o dinheiro todo de uma vez, né? Então, são várias questões que vão surgindo nesse momento, né? Que os analistas estão tendo que se rever com isso, né? E é complicado, né? Porque eu acho que ainda é muito pouco, né? Essa discussão ainda é muito pouca frente à necessidade, não só do momento, né? Mas eu acho que do nosso tempo, do nosso contemporâneo, da necessidade que é a gente discutir de fato a possibilidade desses atendimentos online, né? Discutir a teoria, discutir os conceitos, não ficar ali, de repente, se pautando por sensações ou impressões, né? Porque tudo isso é da ordem da impressão, né? Eu acho que o analisante não vai ficar à vontade, eu acho que ele vai reparar em alguma coisa da minha casa, eu acho que isso, aquilo, e vai criando uma certa paranoia, né? Que é aquilo, né? Não só dificulta a fala, como vai criando ali, né? Talvez uma nova neurose, né? No sentido ali de estar ligada a todo esse enquadre novo, né? Mas isso é uma impressão sua, Camila. Pode ser. Esse texto do Freud que eu citei, de 1904, ele traz uma coisa sobre que na hipnose depende de uma vontade do paciente. Então me parece que essa coisa de responsabilidade, que parece depois ser justificada com Lacan, com um monte de coisa, esse negócio é remanescente talvez lá dos tempos da hipnose, no momento onde o Freud parece largar isso para que o tratamento dele possa ser colocado para um número ilimitado de pacientes. Acho que não só isso também, mas aqui é uma hipótese que eu não tenho como comprovar, mas a gente vê o quanto os analistas ficam presos, né, nesse pode ou não pode em se espelhando em coisas que viram que o outro fez. E tipo, se o outro fez, eu posso fazer também. Mas isso não tem fundamento teórico nenhum. Sim. O pode ou não pode é moral, né, pessoal? O pode ou não pode é moral, é da ordem da moral. A gente tá, quando a gente está nesse campo, a gente entra em uma seara aí de moralidade, né? De alguém que vai ditar para a gente o que de fato seria interessante ou não a gente fazer no nosso consultório. O problema é que o referencial dessas pessoas, o referencial dessa gente já morreu, entendeu? Então, o Freud e o Lacan não vão responder essas questões. E é muito Ainda interessante, bem. porque a Camila estava... a Camila estava citando esse vídeo do Juan Manuel Martínez, né? Que é o mexicano lá, e ele traz uma citação do Millet, né? Que é a citação onde o Millet diz que não pode haver atendimentos online, né? A psicanálise não pode aí ser trabalhada a partir dessa perspectiva. E ele dá a data da citação, é de 1999. Nossa, né? 99, então, mano. Muito tempo, né? E ele colocando lá que a maioria dos trabalhos se remetem a essa fala, né? De 1999, né? E ali então, ele já falava, né, da visão. Sim, exato. E por que a gente está se remetendo a uma fala de 1999, né? Como é que a gente... É a questão realmente da autoridade, né? Se fulano falou, então daqui para frente... Entende? Sim, e é tão complicado porque para justificar como nós hoje pensamos a clínica, nós temos também que ficar citando textos de Freud de 1904, 5, 12, 13, Lacan, 57, 54, para poder garantir que também é esse, porque quem vai nos ouvir muitas vezes pode... De onde que vem isso? Né? Então, precisamos sair desse negócio da autoridade, de poder dizer a partir de, olha, o conceito é esse. E não dito por fulano, então agora podemos fazer isso. Fulano fez, deu uma joelhada no paciente, então... Caramba. Sim. É a técnica do joelhaço, né? Esse texto que o Juan fala, né, de 1999, é do Miller, que chama Os Usos do Lapso.
E aí tem uma frase que ele diz: a tecnologia nos permite agir sem o corpo, é verdade, mas estar a agir sem o corpo é não estar a agir, é não agir, né? Ou seja, haveria necessidade de uma certa presença física do analista para fazer com que esse corpo do analisante pudesse ser simbolizável, né? E tudo isso, na verdade, a questão de que não há possibilidade de atendimento online pela teoria do Miller faz sentido na teoria do Miller, faz sentido, porque ele traz ali uma preocupação com uma certa, como se fosse ali uma possibilidade, uma tentativa de simbolização de um certo real, que seria pré-simbólico, que seria ligado ao natural de um corpo. E aí, quando esse corpo ele entra na linguagem, não no nascimento, né, mas através da fala ali dos que seriam os grandes outros, né, os pais, a família, esse corpo ali ele passaria, né, a ser um corpo simbolizado, mas haveria ali partes de real que não passariam a esse simbólico. E o que uma análise poderia propiciar seria justamente a possibilidade de simbolizar esse real. E aí, por isso, então, falar ali dessa necessidade de uma presença física do analista. Agora, como pensar isso, né? Como pensar, bom, tá, mas a presença física muda em quê? Né? Faz o quê? Por que tem que ser? Isso não é tão explicado, assim, né? A gente não encontra muito essa correlação, né? Aproveitando que você trouxe essa citação aí, Camila, quero trazer um trechinho aqui do Seminário 23, né? O Sintoma, né? Com TH. Clássico. Da aula de 11 de maio de 76. Eu acredito que seja a última desse seminário. E olha o que a gente tem aqui, né, pra gente pensar. Vocês precisam perceber que o que eu lhes disse sobre as relações do homem com o seu corpo atém-se inteiramente ao fato de o homem dizer que o corpo, seu corpo, ele o tem. Dizer seu já é dizer que ele o possui, como se fosse naturalmente um móvel. Isso nada tem a ver com qualquer coisa que permita definir estritamente o sujeito, que, por sua vez, só se define de modo correto na medida em que é representado por um significante junto a outro significante. Esse é um dos momentos apenas onde o Lacan deixa a delimitação de com qual sujeito ele está trabalhando, né? Que seria o sujeito inconsciente. Sim. Maravilhoso. Não é equivalente ao indivíduo, ao homem, ao corpo, né? Corpo biológico, no caso aí. Sim. E aí, se não é um corpo que é o que a gente trabalha, então qual que é a importância do corpo biológico nessa linha teórica, né? É algo a se pensar. Sim. Então, e aí relacionado a isso que você está falando, Lucas? Não, pode falar, Pedro. Só rápido mesmo. Isso ele traz uma citação do seminário 23, né? Já bem no final, assim, nem tão no final, mas no final que nós temos até estabelecido. Mas no 2, ele fala que o jogo do simbólico representa e organiza em si mesmo, independente das particularidades de seu suporte humano. Este é algo que se chama um sujeito. Me parece que nisso ele não muda, né? Sim, tem várias passagens, né? Isso é interessante. A gente pegando algo do final também é uma forma de evitar de cair naquela... mas não é do último Lacan, né? Não é do ultimíssimo, né? E trazendo bem uma do começo, só para dizer mesmo que esse Lacan evolutivo aí... não faz muito sentido. Lá, né? Dentro da proposta lacaniana. Isso, eu posso até usar esse termo, não sei, mas esse Lacan 1, 2, 3 e ultimíssimo... Camila, espero que você ainda lembre o que você ia dizer. Tá aqui anotado. É porque quando o Lucas falou, me lembrou de outra citação que eu tinha visto, tá no seminário 17. E é a mesma lógica, né, que o Lacan tá falando nesse 23. Que tá na lição 18 de fevereiro de 1970. Ele vai falar que o significante mestre é aquele que recusa a dar corpo ao sujeito. Fala-se a propósito da histeria de complacência somática, isso está em Freud, né? Embora o termo seja freudiano, não podemos perceber que ele é bem estranho e que trata-se antes da recusa do corpo. E aí então Lacan está fazendo... Porque quando Freud fala de complacência somática, né, ele está falando, por exemplo, no fragmento da análise de um caso de histeria, né, no caso Dora, o Freud vai falar, até onde possa haver, todo sintoma histérico requer a participação de ambos os lados, o psíquico e o somático. Não pode ocorrer sem a presença de uma certa complacência somática,
fornecida por algum processo normal ou patológico no interior de um órgão do corpo, ou com ele relacionado. Ou seja, quando Lacan diz, né, que é estranho esse termo complacência somática, é justamente porque não é da ordem de nada físico, de nada natural, né? O significante mestre, ele recusa a dar corpo ao sujeito, que é isso que o Lucas falou, né? Porque esse sujeito não é um sujeito físico, não tem a ver com uma presença física ali do analisante, não é disso que se trata, né? E por isso, então, ele fala de recusa do corpo. Eu achei bem interessante. Mas daí, por exemplo, a importância do estudo da topologia para a gente chegar aí numa discussão desse tipo, né? Porque talvez aí o grande empecilho para esse debate, o grande entrave por parte de alguns colegas, seja justamente essa negligência dessa dimensão da topologia dentro do ensino de Lacan, né? O que é que vocês podem falar sobre isso, né? No que a topologia pode nos ajudar para entender a possibilidade de haver um atendimento online? A topologia, a gente pode pensar ali, né, que com Freud a gente tem, né, o Freud ele está baseado ali, por exemplo, numa dimensão espacial euclidiana, né, onde a gente tem ali esses objetos que são chamados de objetos fechados, né, a gente tem um dentro e um fora. Então, é pensar o espaço de uma certa forma tridimensional, né. A topologia, ela abre a possibilidade para a gente poder pensar outras formas, né? Não só ali dentro da teoria, né? E na questão da análise, mas outras formas espaciais, né? Onde a gente não necessariamente vai ter essa divisão entre dentro e fora. E a teoria do Lacan, ela está toda baseada, não vou dizer num certo rechaço, não se trata disso, né? Mas numa subversão mesmo, né? Num certo avesso a essa leitura que o Freud vai fazer dessas dicotomias, né? Corpo-mente, dentro e fora, psíquico-somático, né? E, por exemplo, quando o Lacan vai falar ali da banda de Möbius, ou quando ele vai falar da garrafa de Klein, né? Onde na garrafa não tem nem dentro nem fora, a gente não poderia fazer essa separação, né, em dois. A gente não poderia, com a banda de Möbius também, né, fazer uma certa separação ali, no sentido de que há uma certa continuidade nisso que é analista e analisante, né? E foi como você falou, né, PH, do significante, né? Porque às vezes, você falou isso lá no início, né? Que às vezes fica ali uma preocupação que o analista diz, não, eu não posso introduzir nenhum significante meu, né? Como se houvesse alguma coisa desse discurso que pudesse ser delimitado, o que é da ordem do analista, o que é da ordem do analisante, né? Quando de fato não há. Eu acho que a topologia ela abre para essa possibilidade, né, de pensar, na verdade, essa consistência imaginária, né? Obviamente ela existe e sempre vai existir, a questão da análise não é acabar com o imaginário, ou se opor a ele, não se trata disso, né? Mas que o analista ele precisa estar atento e advertido dessa dimensão imaginária, né? Para que ele possa, na verdade, se colocar, se posicionar de uma outra forma, né? Sem que haja ali essa relação onde esse corpo ganha uma dimensão de importância, né? Porque é isso, o Miller ele vai colocar ali o corpo, né? Até quando ele faz o livro chamado Biologia Lacaniana, né, ele tem um livro ali, ele está, na verdade, o Alfredo Eldenstein, né, vai falar muito disso, que o que o Miller faz é uma certa ontologia da teoria de Lacan. Quando Lacan diz o tempo todo, né, que o inconsciente ali, ele fala isso uma vez, mas, enfim, né, diversos momentos ele vai trazer essa ideia de que o inconsciente é de uma ordem ética e não ôntica, né. A preocupação com esse corpo, né, material que precisa estar em evidência, em presença, né, isso não facilita uma análise, né, isso não caracteriza uma análise, não é disso que se trata. Mais alguém quer falar sobre esse assunto? Quer adicionar alguma coisa? Não, apenas um pequeno comentário em cima do que a Camila falou, né, que se no Freud a gente tem uma topologia do dentro e do fora, né? E podem até falar, mas Freud não usou topologia matemática. Não, ele pode não ter posto ali de fato que está trabalhando com topologia matemática, mas ele
trabalhou com outro tipo de topologia. Afinal, a gente tem primeira tópica e segunda tópica. Talvez podemos dizer com outra geometria. Sim, né? com outra geometria. Porque o amigo Félix, né, tá fazendo um trabalho maravilhoso de relacionar psicanálise com geometria, até para dizer de o que seria, né, a topologia, de alguma maneira, a geometria euclidiana, projetiva, de como, através disso, a gente poderia pensar as próprias estruturas, não as estruturas que caminhariam aí na rua, elas existem, estou querendo dizer, nesse sentido, dentro da teoria analítica, psicanalítica. Não teria, digamos, um neurótico ou um psicótico, ou uma pessoa que desmaia ali, um histérico, por aí, naturalmente. Isso existe dentro de uma certa leitura. Mas essas próprias geometrias poderiam nos ajudar a ter uma formalização mais precisa de como a gente trabalha e opera dentro do nosso campo. Eu acho que isso é o mais importante que a gente poderia tirar das geometrias, que não é um jogo de Lacan, de fazer desenhos, de querer complicar a coisa. Não é, como muito dito, um gosto pessoal do cara. Tem ali toda uma fundamentação e isso é preciso cada vez. Acho que o trabalho do Augusto para a revista Bordo, do Ramiro, né, acho que o pessoal tem tocado nisso, né, do matema, de como a gente teria que pensar essa formalização, e acho que a topologia chega para Lacan nessa diferença de poder construir um outro referencial teórico. Então, uma diferença fundamental aí para mim de Lacan e Freud. Sim, concordo. E é interessante como aos poucos a gente vai vendo que a teoria de fato tem uma relação, né, de covariância aos conceitos, né, porque se a gente parte da ideia de que o inconsciente é estudado como linguagem e que a gente trabalha então com o discurso e não com a pessoa. A gente já conversou aqui hoje também sobre a ideia de que não é o corpo biológico que nos interessa, mas é o sujeito inconsciente, efeito de linguagem, né, de uma articulação de significantes. Aí você começa a ver que não é tipo o paciente histérico ou a paciente histérica, mas é uma pessoa que relata um discurso histérico. Ou uma certa relação que se dá ali, né? Uhum. Se constrói de caso. O caso seria, talvez eu pense hoje o caso como aquilo que se dá entre analista e analisando. Então, talvez, eu fico imaginando, talvez até outro analista em outro momento da vida da pessoa poderia ler aquilo de uma outra maneira. Essa relação, esse caso, com, sei lá, mesmo Concordo. com neurose ou psicose, talvez isso possa ainda, se a gente for pensar pela geometria, isso fica muito mais solto, né? Acho que tem outros termos também, eu gosto do Magno, quando ele fala, por exemplo, de determinação e hiperdeterminação, mas aí a gente já está jogando por outro campo. Mas são campos que também nos fazem poder pensar o que dá suporte para o nosso atendimento online e para o nosso atendimento presencial. Me parece ser o mesmo suporte. Vocês acham que, assim, uma questão aqui que eu vou lançar para vocês. Vocês acham que tem aspectos mínimos que seriam necessários para esse atendimento online? Como é que vocês pensam isso, né? Eu acho que conseguir ter uma conexão, né? Porque sendo online a gente tá na internet, então não vai ter como fugir disso, né? Ou talvez, lembrando do livro do Bruce Fink, né? Pelo telefone, né? Hoje em dia tem muitos operadores celular com planos aí que te permite ter ligação ilimitada e tal, enfim. Detalhes da tecnologia, né? Que a gente pode acabar utilizando para tentar facilitar esse contato, né? Quem quiser também, né? Se o paciente não se sentir à vontade, se trabalho do analista, conversar com ele, às vezes até como a gente falou antes, né? De ter que ensinar como é que usa o aplicativo de chamada de vídeo, se for o caso, e tá tudo bem fazer isso, né? Mas eu penso que se a gente opera pela fala, então minimamente a gente tem que conseguir ter um contato que seja possível conversar, né? E não, sei lá, uma conexão que tá ruim e fica caindo direto. Aí fica meio difícil de fazer um trabalho, né? Dá pra fazer, mas fica mais complicado. Eu não acho que vá, como eu ouvi ontem, né? Você faz o corte de sessão e a pessoa não escutou porque caiu o sinal. E tipo, e aí, o que você faz? Né? Sim, eu acho super interessante essa pergunta, porque tem que pensar nisso, né? Qual que seria o mínimo? Porque para algumas pessoas isso não seria possível.
E talvez para outros esse mínimo seja o que garanta para alguém que está imobilizado em casa, ou para um idoso, não sei, carro quebrado, que seja. Mas eu acho que o mínimo, se tiver numa ligação, é que as pessoas possam se ouvir. Não me parece que seja preciso vídeo, enquanto até o lugar que cada um vai estar, eu acho que isso é bem maleável. Se a gente entrar, acho que em algumas regras tem CRP, acho que tem toda uma dinâmica assim, certinho de como que a coisa deve acontecer. Eu não acho que... Entendo a burocracia, mas eu não acho que seja bem por ali. Acho que o mínimo seria uma comunicação possível mesmo, os dois se ouvindo. É porque é importante essa questão, né, da associação, que, enfim, Freud vai pensar como livre, o Lacan vai pensar como de uma forma mais determinada, né, já que isso que a gente fala, a gente não tem esse controle, né, porque o nosso discurso consciente ele é atravessado, né, pelo inconsciente, né, por isso que se produz vindo, né, desse campo do grande outro. Então, acho que o importante mesmo é isso que vocês estão falando, né, que possa haver ali uma comunicação que não fique, né, toda hora ali caindo, ou que não consiga se manter ali, né, estável a conexão da internet, ou o próprio telefone, né, que as pessoas possam se ouvir, que as pessoas possam tá ali continuamente conversando durante o tempo que for, né? Eu acho que isso que é o mais importante, assim. E talvez, assim, eu pelo menos, enfim, né, não é nenhum tipo de recomendação nem dica, né? Eu tô falando aqui da minha experiência, mas não é para isso servir de modelo, né? Eu deixo as pessoas à vontade para que haja uma certa escolha da preferência, né? Quer ser por Skype, quer ser vídeo, quer ser áudio. E algumas pessoas querem fazer de um jeito ou de outro, né? Não, acho que não há essa necessidade de imposição de regras, né? Ou, por exemplo, né? Porque tá deitado no divã lá presencialmente no consultório, tem que ser por telefone. Sim. Não acho, né? Sim. Acho que nesse momento, se a pessoa quer que seja por vídeo, até porque tá num momento ali, né, de caos, de preocupação, tá todo mundo, às vezes, com medo mesmo, né? Pela própria vida ali. Acho que não tem problema nenhum, né? Acho que a gente concorda nisso. O famoso sair do divã e para poltrona, que isso possa ocorrer também, né? Sim. Mas eu acho que também temos que pensar aí na individualidade de quem de próprio analista também escolher se ele vai querer trabalhar assim ou não. Eu acho que tem que bancar tudo isso. A pessoa pode escolher, olha, nesse momento eu prefiro não. Te indico tal e tal pessoa se você quiser ir, ou quiser me aguardar, retorna. Assim como a individualidade de alguns, né? Passar pro divã de uma vez, outro não passar. Acho que tem que levar isso em consideração para não virar mesmo isso que você colocou, para não colocar em regras, né? Dicas. E aí a gente acaba criando neurose, né? Que estaciona. Sim. A gente toca bastante nesse ponto, né? De que há limites, né? E tá tudo bem. Sim, cara. Para todo mundo, né? Não dá para ultrapassar isso. Acho que o analista não tem que ser super-herói que consegue bancar tudo, né? Não recuar perante tudo. E que o paciente possa entender que essa ideia de diagrama do vizinho é mais verde não é bem assim, né? E talvez seja isso que a gente falou da questão do conforto, né? Que muitos analistas são contra o conforto. Talvez seja isso, né, uma análise para que a fala possa se fazer, para que a associação possa ser livre, né, no sentido ali de uma associação sem uma preocupação, né, ou enfim, algo ali precisa ficar de uma forma leve, né, no sentido ali de que ambas as partes, tanto o analista quanto o analisante, possam estar ali à vontade, né, nas suas escolhas. Se o analista achar que não dá alguma... À vontade para falar, né? Sim, né? Se o analista achar que de determinado jeito para ele não tá bom, né? Ou o analisante também, que isso possa ser dito, que isso possa ser expresso, né? Tem um texto, né, que o Lacan vai falar uma coisa super interessante, que é a direção do tratamento, onde ele vai falar daquele jogo do bridge, né, do morto. E é muito legal, porque quando ele traz isso, eu estava aqui procurando e achei, né? Ele vai falar, na verdade, o Freud, né? O Freud traria ali uma lógica de como se fosse um jogo que aconteceria entre analista e analisante, da ordem primeiro do xadrez, né? Que é aquilo que a gente super conhece, que ele diz que só teria como saber as regras do jogo
ali no início, no final, né? O que acontece ali durante o jogo, isso não teria muito como ser estabelecido. Mas a gente pode pensar uma outra lógica que o Freud trabalha, que seria a lógica do jogo de pôquer, né? Onde o jogo de pôquer ele utiliza o blefe, né? O analista ele faria como que uma certa cara ali neutra, né? Porque ele não pode mostrar, ele não pode se mostrar, né? Ele não pode mostrar ali se ele tem um bom ou um mau jogo na mão, né? Então ele passaria dessa neutralidade, porque eu acho que uma das grandes preocupações também do atendimento online, para além da questão do corpo e da transferência, é a questão da neutralidade, né? Achar que se a pessoa está atendendo de casa, isso já quebra uma neutralidade, e aí o analisante também, se a família está por perto, né? Então são questões ali que estão muito envolvidas nessa teoria, por exemplo, freudiana, né? Onde é como se os sentimentos do analista tivessem que ficar escondidos. E quando o Lacan coloca nesse texto, né, sobre esse jogo do bridge, ele vai falar do morto, e aí ele vai falar assim, né? Tô lendo, cara fechada e boca cozida. Não tem aqui a mesma finalidade que no bridge. Com isso, antes, o analista convoca a ajuda do que nesse jogo é chamado de morto, mas para fazer surgir o quarto jogador, que do analisado será parceiro, e cuja mão, através de seus lances, o analista se esforçará por fazê-lo adivinhar. É esse o vínculo, digamos, de abnegação imposto ao analista pelo cacife da partida na análise. Então, o Lacan está propondo que na análise existem 4 posições e que o analisado, né, ele vai ter que jogar com esse parceiro, mas, na verdade, esse parceiro não vai ser o analista, né? O analista ele vai estar de um lado e o analisado de outro no jogo, né? E o que é do lado do analista, né, ficaria esse lugar do morto, que é um lugar ali que seria onde deveria estar os sentimentos do analista, né? Mais abaixo ele diz, mas o que é de certo é que os sentimentos do analista só têm um lugar possível nesse jogo, do morto, e que ao ressuscitá-lo, o jogo prossegue sem que se saiba quem o conduz. Então, o morto é o lugar onde o sentimento do analista está baixado, no sentido de que o analista ele não tem que ficar tentando esconder nada do analisante. É óbvio que ali, né, se o analista está atendendo dentro de casa, não vai ficar ali as pessoas, né, da família do analista passando. Não se trata disso, né? Mas tem alguma coisa que o analista ele tem que ficar tranquilo, né, com isso ali, porque se ele fica tentando esconder coisas, né, para manter uma certa neutralidade, isso cria meio que uma certa paranoia, né? E o que o Lacan vai dizer é que se a gente ressuscita esse morto, ou seja, se a gente se coloca numa posição ali de blefe, né, de neutralidade, o jogo, ou seja, a análise vai prosseguir sem que a gente saiba quem conduz essa análise, né? Porque o analista já não vai estar mais nessa posição ali que ele precisa estar, né? Que é essa posição ali, meio descentrada desse lugar ali, desse viés imaginário, né? Que são o lugar desses sentimentos. Porque é muito problemático isso, né? O quanto existe certa preocupação nossa em relação à neutralidade, né? Então, você vai atender e aí atrás tem isso online, né? Atrás tem lá os seus livros pessoais e você fica com medo, né, do analisando comentar alguma coisa sobre os livros, né? Como se você não pudesse responder, né? Então, se o analisando pega e olha, você tá ali como se não tivesse livro no consultório. Tá ali como se não fosse parte da sessão, né? Exato. Também. Então, se o analisando vai lá e pergunta, né? Olha, você gosta de Fernando Pessoa? Eu estou vendo aqui esse livro aí. Você pode responder tranquilamente, gosto. Continue falando aí o que você estava falando, né? Sim, então, sim. Não tem problema nenhum. O que você pensou sobre Fernando Pessoa? Exato. Não faz sentido... Que ligação que você faz? Não faz sentido ficar se escondendo, né? Achando que porque é realmente uma coisa meio paranoica nossa, né? Todo esse ideal de neutralidade é extremamente paranoico e fortalece aí certa posição de engessamento de nossa parte, né? De acolher aí esses significantes, de trabalhar com esses significantes que circulam na análise, né? Fica um jogo de gato e rato muito parecido com aquele filme antigo, o Aliens, o primeiro. Você fica o filme inteiro sem ver o monstro.
Você só vê que tem alguma coisa ali. E é uma paranoia desgraçada que tem alguma coisa te perseguindo. Quem fica calmo com isso? É uma formação que a gente tem muitas vezes que tende a colocar o analista sempre nessa posição de segurança, né? Que é uma posição de não castração, Faça isso. né? Que é justamente essa posição de não castração, porque a castração justamente se a ver com essa incompletude, com essa impossibilidade de segurança, né? Não vai ter absolutamente nenhum saber ou nenhuma prática que vá assegurar isso que cada um está fazendo, né? Claro que isso não significa que a gente vai fazer qualquer coisa e não vai se preocupar com a teoria, claro que não, né? Mas essa... Por favor, gente. Oi? Não, tô enfatizando pra quem tá escutando, por favor. Sim, Estude claro, a teoria. né? É a gente saber ali que tem uma preocupação, né, nossa, principalmente com certo rigor, né, teórico. Por isso que a gente está trazendo essas questões, né, para pensar como a gente precisa, eu acho, assim, urgentemente, poder produzir mais sobre essa questão, né, do atendimento online, da questão ali do nosso contemporâneo. Tem uma frase até que uma menina colocou aqui que eu achei super legal, que ela trouxe do Lacan, que tá... Ela não colocou aqui onde tá, eu posso depois procurar. Que ela botou, né, que o Lacan vai trazer a ideia de que deve renunciar à prática da psicanálise todo analista que não conseguir alcançar em seu horizonte a subjetividade de sua época. Né? Então, a gente precisa pensar a subjetividade dessa nossa época e precisa poder produzir, teoricamente, né, coisas ali que vão poder abarcar esse discurso, né, esses discursos que vão se produzindo, as possibilidades, as impossibilidades, né, no sentido ali da gente poder trabalhar com isso. E isso leva a gente a pensar o quanto, por exemplo, né, o Lacan, o Wittgenstein, o Magno, são analistas que apontam como a gente está atrasado próximo às outras ciências que a gente precisa para formalizar a nossa prática. Então fica muito difícil chegar na própria época para os analistas, né? Um conservadorismo, um retorno a Freud de sempre, retorno a Lacan de sempre, há explicações, como a gente colocaram, né? Pô, essa frase é de 99, essa aqui é de 1904, outra... Bom, eles falaram, eles disseram, mas e hoje, né? O que a gente pode formalizar? Tem um texto Lacan que tem um nome muito interessante para a gente pensar aqui agora, que são as variantes, né? As variantes do tratamento padrão. Né? Ali a gente pode pensar no mobiliário, a gente pode pensar na formalização, o que não é ser confundido com formalismo prático, né? Que é isso que você coloca do quadro na parede, os familiares atrás. Pô, né? A gente tem que ter né? Tem que ter um mínimo de senso, assim, mas não dá para fazer qualquer coisa, claro, mas como formalizar? O que a gente faz? Bom, então ótimo. Eu acho que a gente já tem aqui um bom volume de debate. Eu queria que a gente começasse a se encaminhar para as considerações finais, né? Pedro, né, o que é que você pode falar aí como considerações finais aí sobre esse nosso tema? Bom, cara, como se fosse um Telecurso 2000 de alguma maneira, né? É hora do resumo. Mas o que eu acho, a gente vem dizendo isso, que eu tenho que considerar mesmo é que o analista, ele pretende criar uma outra escuta, né? Um ambiente onde possa haver uma associação livre, que não é tão livre, posto que é uma associação, tem uma coisa ligada à outra, que isso possa, talvez nos atendimentos online, tomar o lugar na fala, que o analista possa prestar atenção nisso, perguntar como que você está, o que é isso, o que é essa respirada, talvez, o que está se passando. Colocando que a dimensão da fala, então, e a dimensão simbólica, que faz com que a gente possa conduzir um tratamento. Né? Perguntar sobre o que está estabelecido para um paciente. E acho que talvez essa orientação, essa abertura, sirva para alguns terapeutas e não sirva para outros. É preciso considerar, acho que, as suas individualidades nos atendimentos, mas pensar numa possibilidade de que o nosso trabalho também possa se adequar ao que está rolando, ao que o momento exige, o que a época nos coloca. Então, para mim, o divã é uma formação de segurança, né? Ficar só no divã é uma neurose, é uma tentativa de estacionar alguma coisa da clínica.
E eu acho que se a gente pode fazer alguma coisa que oriente para uma cura, para uma remissão dos sintomas, para que alguém possa fruir melhor na vida, acho que a gente precisa abrir um pensamento para sessões online, para sessões via telefone, para que a gente possa continuar conduzindo o que a gente consegue já fazer alguma certa operação fisicamente, né, de um encontro físico. Ótimo. Acho que é para isso que nos serve. Um abraço, então. Lucas, o que você pode falar aí de considerações finais, cara? Então, acho que um pouco na pegada aí do Pedro, né? Reforçar algumas coisas porque eu acho que é importante para que cada vez mais fique claro do que estamos falando quando falamos sobre alguma coisa e o que estamos propondo em cima disso, né? Porque uma coisa que eu vejo muito de tudo que a gente veio conversando ao longo desse tempo é o quão confuso algumas coisas são, como por exemplo a confusão entre sujeito indivíduo e sujeito do inconsciente. Então quando se fala sujeito já perde o valor do termo, o valor enquanto conceito, né? E isso acaba ficando problemático porque a gente não consegue mais conversar, né? É até disso que eu vou tratar no meu próximo artigo da revista Borda, né? De tentar achar um ponto para que não seja mais uma Babel, né? A psicanálise, e que a gente possa se entender minimamente para poder debater ideias, né? Nesse sentido. Além disso, também reforçar o ponto de que se faz necessário o estudo para entender quais são as premissas iniciais, né, da teoria. Então, da onde a gente começa? Qual que é o nosso marco teórico inicial? Qual que é o marco zero da coisa? Né? E daí para frente a gente pode começar a ver quais são as implicações lógicas disso. E uma coisa para pensar aqui rapidinho. É claro que tem uma diferença entre um atendimento presencial e um online, né? Porque não é a mesma coisa. Um é das duas pessoas no ambiente e o outro são duas pessoas com dispositivos eletrônicos, enfim. Mas será que essa diferença importa, né, dentro da proposta teórica? Essa pergunta é no sentido de: isso vai fazer alguma diferença no atendimento? A pessoa vai falar disso, por exemplo? O paciente vai falar: ah, mas tá estranho pela tela porque não sei o quê. A pessoa vai falar disso, da diferença? Se a pessoa falar, a gente tem o que fazer. Se a pessoa não falar, né, não dá pra elaborar alguma coisa, por exemplo. Então, existe uma diferença, mas essa diferença é importante, né? Você precisa ter um referencial teórico pra pensar isso. Então, eu acho que dá pra encerrar assim. Camila, Bacana isso aí que o Lucas falou agora. Eu acho que é isso, né? Acho que a gente precisa ressaltar que não é que o corpo físico não nos serve, né? Não é que o corpo físico, aqui pelo que a gente está falando hoje nesse BordaCast, ele é rechaçado, que a gente está rechaçando, que a análise deveria acontecer então online na maioria das vezes. Não se trata disso, né? Mas eu acho que é pensar justamente que o corpo físico, uma análise não é sem isso, né? No sentido ali de que há um corpo em questão, há um corpo físico também em questão, né? Só que talvez, é isso que o Lucas colocou agora no final, né? Existe ali uma certa oposição feita, na verdade sustentada, né, por muitos analistas, de que existe uma necessidade de uma presença física do corpo, né? E essa presença física se contrapõe a pensar um corpo como uma certa imagem que aparece em uma câmera, né? E aí talvez seja interessante pensar isso que o Lucas colocou, né? Há diferença, né? Talvez a gente possa pensar que sim, existe diferença, a gente está se deparando com isso, muitos analistas estão ouvindo coisas ou tendo que reposicionar muito das suas considerações anteriores, né, para poder estar fazendo atendimento online. Agora, como é que é essa diferença, né? Essa diferença, ela traz implicações ali determinantes no sentido da gente poder dizer que não é possível uma análise online?
É isso que a gente precisa pensar. E aí também, como o Lucas falou, talvez a gente precise, de fato, rever conceitualmente algumas coisas que talvez não fiquem tão claras dentro do campo, né? Como o conceito de corpo, o conceito de real, né? Porque quando se sustenta que é necessário o corpo físico, o real, enquanto conceito, ele está também atrelado. Então a gente precisa rever, né, esse conceito de real e a própria articulação com o simbólico, né? Com a questão da fala, os significantes, né? O que é isso que uma análise propicia, qual é o objetivo de uma análise, para aí sim a gente poder retomar a questão inicial e ver se a partir disso a gente então pode chegar à conclusão de que é possível uma análise online ou não é possível uma análise online. Acho que é isso. Com ótimas considerações dos camaradas. A gente vai se encaminhando então para o final desse episódio do BordaCast. Se vocês quiserem ver mais de nossas produções, acessem as nossas redes sociais, como Instagram e Facebook. Lá vocês podem pesquisar por Borda Lacaniana. E o nosso site é o bordalacaniana.com, onde você tem mais informações sobre o grupo, assim como também pode encontrar e baixar de forma gratuita a nossa primeira revista, que saiu em janeiro, tá bom? Lembrando que em abril nós vamos lançar um novo volume que terá como tema de saída a pergunta: o que faz um psicanalista? Né? Então vai ser uma revista bem mais propositiva e a gente vai abarcar aí coisas interessantes para se pensar a prática, né? O que de fato nós fazemos no consultório. Então é isso, até a próxima, pessoal.